Trabalho, lazer e família andam juntos. E o que faz com que você sinta que há um equilíbrio entre esses três é a qualidade com que você vive cada uma dessas situações. E não a quantidade de horas, como muitas vezes nos é feito entender. Sabe quando você fica tomando cafezinho com os colegas em pleno horário de trabalho? Talvez você esteja fazendo a mesma coisa quando está com a família ou quando está nos momentos de lazer. É ir para os lugares e não se divertir. Estar em casa, mas não estar interagindo com os familiares. Se você tem algum desses comportamentos, você está criando uma bomba relógio para você, que uma hora vai explodir. Então, o ideal é, antes que vire um real problema ou que você queira chutar o balde, achando que está trabalhando demais ou que a vida familiar não está tão boa e querendo terminar um relacionamento, antes que isso aconteça, é importante perceber a qualidade, o que você vem fazendo nas horas de trabalho, nas horas de lazer e nas horas de convívio familiar. É muito mais do que o desafio de estar sempre presente no momento presente. Em 2009, eu passei por um processo desses em que eu vi que eu precisava mudar muita coisa na minha vida. No final desse vídeo, eu vou deixar o outro vídeo que eu já tinha feito contando as etapas com que eu me preparei para chutar o balde, mas na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de que todas as atividades que nós fazemos, elas podem ser classificadas em 5 grupos. Esses 5 grupos, eles foram classificados a partir de habilidades que nós aprendemos na infância e que foram essenciais para a nossa sobrevivência. Então, quando você não usa uma das 5 habilidades na proporção que precisou lá atrás na infância, o seu cérebro simplesmente pluga, fica fora do ar, te tira o foco daquilo que você quer fazer para te lembrar que você tem que testar, tem que usar no dia a dia aquela habilidade que já foi importante. Então é um sinal amarelo dizendo: opa, já precisou disso na infância, foi importante para sobreviver, não pode ficar sem usar. E aí o que acontece? Ao invés de você trocar por uma outra atividade que vai dar por alguns minutos aquilo que a sua mente precisa, você acaba saindo ali daquele seu foco e vai fazer uma atividade mais lúdica, mas que não é compatível com o que você havia se proposto inicialmente, que era no trabalho, por exemplo. Você vai tomar o cafezinho, conversar, bater papo. É claro que essa interação politicamente pode ser interessante para a manutenção do emprego, mas se você for ver de forma bem fria, são horas de trabalho em que você não está diretamente trabalhando. E isso vai te ensinando lá no inconsciente a não fazer aquilo a que você se propõe. Então, acaba te prejudicando também. E aí, se você no período de trabalho não se acolhe, não dá aquilo que você precisa, quando sai do trabalho, você vai querer compensar aquilo que estava ruim. E de uma forma inconsciente, sem saber exatamente do que a sua mente está precisando, pode acabar responsabilizando aquelas pessoas que você ama pela insatisfação, porque na verdade você não equilibrou no decorrer do dia todas as necessidades que você tinha de usar os 5 grupos de habilidades. Espero que tenha ficado
fácil de entender isso? Se não ficou, comenta aqui embaixo que eu vou tentar explicar de uma outra forma ou de repente faço um outro vídeo, mas o que você precisa entender é que para medir qual o percentual de habilidades que você tem, percentual de cada uma das 5, ou seja, quantas horas por dia, em média, você teria que fazer cada uma dessas habilidades, eu parto do pressuposto de que você tem um formato de corpo que faz com que o seu cérebro economize energia. Não tem sentido uma criança que foi criada dentro de um apartamento só olhando uma tela, que essa criança, ao virar uma pessoa adulta, ela tenha muita energia para correr e fazer e acontecer de forma física. Essa criança, ela tem uma necessidade maior de ficar quieta em ambientes em frente a uma tela. Da mesma forma, uma criança que foi criada correndo na rua, quando chega na vida adulta, ela precisa de uma rotina também com movimento, com exercício, porque foi assim que o seu corpo se moldou. Essa é uma forma bem simples de explicar como, a partir do formato do seu corpo, eu consigo identificar a rotina ideal para você. E acrescentando algumas atividades ou mudando a ordem do que você faz, para você vai ficar mais fácil, ou seja, com menos esforço, você faz mais atividades. Foi revolucionário para mim conhecer isso. Se eu tivesse conhecido antes, talvez eu não tivesse pedido demissão, pelo menos eu não chegaria no estado que eu fiquei, que eu cheguei a perder a visão periférica, era tudo branco à volta, quando eu olhava não dava nem para dirigir. E hoje eu consigo fazer bem mais e de uma forma muito mais leve. E o atendimento, ele é feito pela internet, é 1 hora de conversa, então você me manda um vídeo seu dentro de umas características que eu vou te avisar como é, e eu faço análise antes e te mostro como que você vai poder usar para o seu dia a dia. Essa análise ajuda você a entender determinados comportamentos que possam te incomodar, e aí eu vou dar dicas do que você pode fazer para substituir o que está te incomodando. E também, se você trouxer a sua rotina, eu já explico o que você pode mudar ali para ficar mais leve o dia a dia. Porque às vezes as pessoas me falam, eu passei o dia em reunião. Mas é diferente a reunião com um cliente que você nunca viu, a reunião com um cliente que você já vem atendendo, a reunião que você faz com o chefe ou a reunião que você faz com colegas de trabalho. Só nisso eu estou te dando 4 reuniões que na verdade exigem 4 habilidades, 4 grupos de habilidades diferentes. E se for uma reunião em que você faz uma apresentação, essa já seria um quinto grupo de habilidade que você usaria. Então, entendendo isso, mesmo que você passe o dia em reunião, mas intercalando diferentes tipos de reunião, você vai se cansar menos. E é com esse tipo de informação, claro que existem vários outros exemplos, que eu consigo te ajudar a ter uma melhor rotina a ponto de você não ter vontade de chutar o balde como eu fiz lá atrás. E também é muito interessante esse tipo de análise para quem está pensando em fazer uma transição de carreira, principalmente se já gostou muito do que faz e de repente perdeu o interesse naquela atividade. Pode ser que essa falta de interesse
em fazer o que já gostou esteja relacionado com a rotina. Pelo menos 3 pessoas, depois que passaram por mim, por essa análise corporal, que faz com que se reveja a rotina, pelo menos 3 pessoas desistiram de pedir demissão e conseguiram reorganizar a sua vida, criando relações mais saudáveis de acordo com as necessidades delas. E esse é o meu convite. Se você conhece alguém que esteja precisando de algum tipo de ajuda para conseguir melhor levar o dia a dia, se essa pessoa é você, vale a pena entrar em contato para eu te explicar melhor sobre análise corporal. O WhatsApp deve estar aparecendo na tela, se não tem o link no primeiro comentário. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para que elas também saibam disso e comecem a observar a sua rotina. Sempre que você está num lugar pensando em outro, você está criando um problema para você.